É possível reduzir gordura localizada através de exercícios localizados? Se você perguntar para 10 treinadores se existe redução de gordura localizada, 9 vão te dizer que não existe e vão te chamar de leigo por isso. Mas se eu te disser que talvez esses 9 estão repetindo um dogma que não necessariamente a ciência confirmou ou destruiu? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Rafael Lund, mestre em Ciência do Desporto, trabalho como personal trainer há quase 20 anos, atendo dezenas de mulheres, muitas delas querem reduzir a gordura localizada, então esse é um tema que me interessa muito, eu já estudei muito e eu aplico muito no dia a dia. E pelos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente o que os estudos realmente dizem sobre esse assunto, por que a literatura é tão contraditória e principalmente como eu uso todos esses dados em conjunto na minha prática aqui com alunos reais que treinam comigo, especialmente no estúdio ou no nosso programa online. E ó, eu já vou te adiantar que muito provavelmente o que eu vou falar aqui vai te surpreender. Então, vamos lá. Poucas coisas geram mais polêmica no mundo fitness, no mundo do treinamento, do que a possibilidade de reduzir gordura de uma determinada região, de uma região específica, fazendo alguma forma de exercício, geralmente localizado. De um lado, você tem profissionais, treinadores, cientistas afirmando categoricamente que isso não existe. Do outro lado, você tem uma série de academias, treinadores, pessoas vendendo aulas, enfim, programas, treinos de abdominal, prometendo barriga chapada. E no meio dessa guerra, tem você chegando e perguntando o que você pode fazer para tirar a gordura do tríceps, o que você pode fazer para melhorar a famosa bananinha do bumbum ou a região interna da coxa. A verdade é que ninguém quer admitir que a literatura nesse tema é extremamente contraditória. Não existe um consenso, não dá pra gente bater e dizer é isso ou não é isso. E antes de eu te mostrar exatamente como eu lido com isso na prática, você precisa entender por que esse debate existe e o que a gente realmente sabe até aqui. Porque se você continuar repetindo que não existe redução de gordura localizada sem entender a ciência por trás disso, você está sendo tão dogmático quando quem promete milagres com 1000 abdominais por um dia. Eu vou tentar explicar rapidamente como é que isso funciona, beleza? Como é que funciona a queima de gordura no seu corpo. Então, quando você tem uma gordura armazenada, a gordura do nosso corpo ela é armazenada através do tecido adiposo, então o tecido adiposo nada mais é do que o seu corpo estocando uma fonte de energia. A gordura nada mais é do que uma fonte de energia que foi estocada para períodos que talvez você não tenha disponibilidade. Para essa gordura virar energia durante o exercício, ela precisa passar por um processo onde ela primeiro vai ser quebrada, depois ela vai cair na corrente sanguínea, depois ela vai ser transportada até o músculo que está trabalhando, no caso do treinamento, obviamente, se você estivesse em jejum, seria para o seu corpo, mas enfim, aqui a gente está falando de exercício, de treinamento, beleza? Ela vai entrar na célula muscular e finalmente vai ser oxidada dentro das mitocôndrias. Esse processo tem um nome, chama lipólise, e é aqui que vem um dado importante que está documentado desde os anos 60. Quando você contrai um músculo, você realmente aumenta o fluxo sanguíneo e a atividade lipolítica nas regiões adjacentes para esse músculo. Então, existe, de alguma maneira, né, um aumento da gordura naquela região, mas muito provavelmente é uma gordura intramuscular, é algo que já está ali. Não é que assim, saiu do seu abdômen e foi ser queimada lá no seu bíceps ou no seu tríceps, ou saiu do seu abdômen a gordura que foi ser usada no exercício abdominal que você está fazendo. Não tem como você prever isso. Aumentar a glicólise não necessariamente é a mesma coisa que reduzir a gordura corporal. Então eu falo isso com muita frequência, porque enquanto você está quebrando gordura, o seu corpo de alguma maneira também está trabalhando para aumentar, para suprir, para enfim, né, fazer a síntese de todos os subprodutos que você está usando. Então, né, se no final das contas você consome mais do que o que você gasta, seu corpo vai fazer mais gordura. Então, se você não está em déficit calórico, não existe redução de gordura, nem geral e nem localizada. Esse é o primeiro princípio inegociável que você precisa colocar na sua cabeça. Não adianta você fazer 1 milhão de abdominais, 1 milhão de tríceps, 1 milhão de cadeiras extensoras, adutoras, para perder gordura nessa região,
se você não estiver em déficit energético. Déficit energético é o ponto número 1 e a maior parte dos estudos não fez isso, beleza? Vamos tentar dar uma olhada nos estudos, por exemplo, né? O mais citado em relação à região abdominal, por exemplo, é o estudo do Visput, de 2011. Ele pegou mulheres sedentárias e colocou para fazer exercícios abdominais 5 vezes por semana durante 6 semanas. O resultado foi que houve melhora no desempenho abdominal, mas nenhuma redução significativa na gordura da região do tronco. A conclusão óbvia seria: exercício abdominal não reduz gordura abdominal, enfim, né, tá tudo certo. Só que tem um detalhe crucial que ninguém menciona. Também não houve redução de gordura geral em lugar nenhum no corpo. Então, se não houve redução de gordura, se não houve redução de peso nessas mulheres, né, assim, praticamente não houve mudança no corpo delas, como é que poderia haver a redução da gordura de uma determinada região, da gordura localizada? Não houve déficit energético, então elas simplesmente não perderam gordura em nenhum lugar, e nem na região abdominal, que era onde elas pretendiam nesse programa, fazendo 5 vezes por semana. Outro estudo clássico é o do Ramírez Campillos, 2013, que foi ainda mais extremo. Ele pegou um grupo de pessoas, colocou para fazer leg press unilateral com uma carga bem baixa. O treino durava 80 minutos. Eles faziam isso 3 vezes por semana. Chegavam a fazer de 900 a 1.200 repetições num treino, o que obviamente é muita coisa, é um número bem alto de repetições. E a perna que treinou, ele só uma perna treinou, né? Isso é um ponto importante, a outra não. E a perna que treinou não reduziu mais gordura da perna, ou seja, parece que olhando desse dado, cara, você não reduziu gordura da perna que foi treinada, então talvez isso não aconteça. Houve uma ligeira redução de gordura geral, um pouco menos de 1 quilo em 3 meses, né? Praticamente não houve emagrecimento, mas esse estudo tem um dado interessante que é, cara, só ficar treinando, fazendo 1000 repetições com o grupamento que você quer trabalhar não necessariamente vai reduzir gordura ali. Esses estudos são muito usados, né, para afirmar que redução de gordura localizada não existe, e eu concordo com eles. Né? Dentro de um contexto metodológico, eles são super aplicáveis. Mas eu não posso ignorar que nenhum desses protocolos se preocupou em colocar os sujeitos em déficit energético real. Então, fazer 1 milhão de repetições sem controle alimentar não é uma estratégia eficiente para emagrecimento, nem geral e nem localizado. Agora vamos dar uma olhada para o outro lado da moeda, né? Agora vem a parte que a maioria dos profissionais ignora porque não se encaixa na narrativa deles. Existem estudos mais recentes, inclusive, que mostram resultados diferentes quando a abordagem muda. O estudo do Paoli de 2021 usou um protocolo totalmente diferente. Em vez de simplesmente fazer exercícios localizados, ele fez um circuito que intercalava exercícios abdominais, tríceps, blocos curtos de atividade aeróbica, usando principalmente esteira, bicicleta e step. E a ideia era aumentar o fluxo sanguíneo para a região treinada e depois facilitar a oxidação da gordura local através da atividade aeróbica subsequente. Ainda assim, eu tenho críticas um pouco a esse modelo, né? Quando eu fiz o meu mestrado em 2013, eu acreditava, através de um mecanismo, que se eu treinar força antes de fazer aeróbico, eu vou queimar os meus estoques de glicogênio e, como consequência, eu vou usar mais gordura como fonte de energia, isso iria me fazer emagrecer mais, e a minha tese de mestrado mostrou que não. Então, hoje em dia, eu sou bastante cético em relação a esses mecanismos. Só que esse foi um estudo crônico, ele avaliou o que aconteceu ao longo do tempo. Então eu até discuto o mecanismo que eles estão tentando usar para explicar. Mas fato é que o grupo que fez treino de força tradicional seguido de treino aeróbico separado, o resultado foi até interessante. Só que o grupo do circuito teve uma redução significativamente maior de gordura no abdômen e nos eretores da espinha, quando avaliados por ultrassom, mas não necessariamente no tríceps. Olha que houve um emagrecimento de pouco mais de 1 quilo, 1,5 kg, em 8 semanas. Tem outro estudo que eu gosto bastante, né? O estudo do CORD de 2017, é um estudo de outro grupo italiano também, o Paoli é italiano. Ele dividiu mulheres em 2 grupos. Um grupo fazia treino de força só para membros superiores, seguido, né, de bicicleta. E o outro grupo fazia treino de força só para membros inferiores, seguido de um ergômetro de braço. A lógica era tentar treinar a região que eu quero dar ênfase, perder gordura, mas, né, assim, esgotar teoricamente os estoques de glicogênio, mas fazer uma atividade aeróbica com a outra região, com a outra parte, né, do corpo que não fosse aquela mesma que a gente estava usando, né, ou seja, que não fosse a mesma que foi treinada. Tem um outro estudo que eu considero muito interessante. Ele dividiu mulheres em 2 grupos, onde um grupo fazia força só para membros superiores, seguido de um ergômetro de perna, ou seja, bicicleta. O outro grupo fazia treino de força só para membros inferiores, seguido de um ergômetro de braço. A lógica era tentar fazer força para um determinado segmento e o aeróbico com outro segmento. Mas eles tentavam treinar com uma intensidade assim, razoável, 60%, né, da máxima e tal. A ideia era tentar
acabar com os estoques de glicogênio de uma determinada região e, né, oxidar a gordura proveniente. Mas o que aconteceu? Qual foi o resultado final desse estudo? Ambos os grupos perderam gordura de forma similar no corpo todo, mas o grupo que treinou perna perdeu percentualmente mais gordura nas pernas, enquanto o grupo que treinou braços perdeu percentualmente mais gordura nos braços, né? O tronco foi similar nos dois. Esses estudos não são perfeitos também, né? Eles têm amostras pequenas, durações curtas, usam métodos de avaliação que podem ser questionados, mas eles levantam uma hipótese que não pode ser ignorada. Talvez exista sim alguma possibilidade de direcionar a perda de gordura quando você combina treino de força da região que você quer treinar com intensidade adequada, ou seja, não é só ficar fazendo 1 milhão de repetições, beleza? E mantém o seu corpo em déficit energético. Esses estudos sugerem que o aeróbico seria interessante, né, para tentar oxidar a gordura remanescente ali e tal, mas eu acho que o mais importante é gerar déficit energético, que para mim é fundamental. E aí, o grande problema da pesquisa sobre redução de gordura localizada hoje é que não existe um protocolo padrão, não existe algo específico, não existe, né, assim, vários estudos corroborando com a mesma ideia, existe uma linha de raciocínio. Cada estudo faz algo completamente diferente. Uns usam força, outros usam endurance, uns controlam dieta, outros não. Uns medem através de DEXA, outros com dobra cutânea. Uns têm 6 semanas, outros 12. Fica impossível comparar maçã com laranja. E mais importante ainda, a maioria dos estudos trabalha com pessoas que não estão em déficit energético real. Então, esse é o ponto central de que você precisa se atentar, beleza? Você não vai conseguir reduzir a gordura, seja localizada ou seja geral, se não houver balanço energético negativo. É fisiologicamente impossível. Então, quando o estudo mostra que não existe redução de gordura localizada, mas também não mostra emagrecimento geral, ele está respondendo à pergunta errada. Pelo menos na minha opinião, na minha concepção. O que a gente sabe hoje é que sim, se você só treinar o grupamento ou a região que você quer perder sem se preocupar em absolutamente nada com o que você ingere, isso não vai mudar nada, né, na região ali, na gordura daquela região. O máximo que vai acontecer é você vai ganhar músculo naquela região, beleza? Agora que você entendeu o panorama científico, né, e assim, eu citei só alguns exemplos, a gente teria vários outros, deixa eu tentar te contar exatamente o que eu faço quando um cliente chega para mim dizendo que quer reduzir gordura de uma determinada região específica. Primeiro, eu explico de forma relativamente simples, agora eu posso até mandar esse vídeo, como é que acontece a redução de gordura, o que é importante para você perder gordura, que é déficit energético, que não existe mágica, que não existe exercício secreto, que não existe uma máquina milagrosa, que, cara, não tem como você correr de uma dieta ruim, né? E se você, cara, come mais do que você gasta, seu corpo vai armazenar energia na forma de gordura e não adianta fazer exercícios para perder a gordura de uma determinada região se você não tiver em déficit energético. Então, importante é ter esse ponto principal e eu explico isso de cara, beleza? Isso é inegociável. Sem entender isso, a gente nem vai a lugar nenhum. Segundo passo, eu não ignoro o desejo dela. Se ela quer trabalhar uma região específica, eu vou treinar aquela região sim, mas não com milhões de repetições inúteis. Eu vou treinar com volume e intensidade adequados, do mesmo jeito que eu faria para dar ênfase num músculo que eu quisesse desenvolver. Por quê? Porque a literatura não é conclusiva o suficiente para eu afirmar categoricamente que não adianta nada. E mais importante ainda, porque ela precisa sentir que eu me importo com o que ela quer. Então, assim, não é só uma questão de não tem nada para fazer, é isso, vamos perder gordura geral. Não, cara, vamos tentar dar uma ênfase nisso, mas assim, você vai precisar estar em déficit energético. Se você não tiver em déficit energético, é importante a gente ajustar. Então, assim, terceiro ponto é gerenciar as expectativas de forma transparente. Eu digo de forma muito clara. Cara, a ciência não garante que ficar treinando essa região vai fazer você perder gordura, especificamente daqui. O que a gente sabe é que você precisa estar em déficit energético para qualquer perda de gordura acontecer, mas a gente vai treinar essa área, vai dar ênfase nessa área, porque existe uma possibilidade de talvez ajudar, não é algo concreto, mas o principal é você controlar minimamente a alimentação, né, e aquilo que você ingere, porque aí a gente vai ter mais chances. E a gente vai monitorar de perto o que está acontecendo. Tanto a perimetria quanto a dobra cutânea, que obviamente não são as medidas mais fidedignas, mas elas são práticas, rápidas, viáveis, e a gente consegue olhar rapidamente o que está acontecendo. Quarto passo, isso é crucial, eu tomo um cuidado que muitos profissionais esquecem, que é o risco de piorar a situação. Imagina, a cliente quer perder gordura do tríceps,
mas ela não está em déficit energético. O que vai acontecer se eu ficar treinando muito tríceps? Muito provavelmente o músculo vai crescer, a capa de gordura vai continuar e o braço vai ficar maior. Então, se a blusa já não estava cabendo, era isso que incomodava, ela vai ficar ainda mais frustrada. Eu vou perder credibilidade. Então, eu só intensifico o trabalho de uma região específica, como esse exemplo, né, do tríceps e tal, se eu tiver certeza que a cliente está efetivamente emagrecendo. Então, por isso que eu vou monitorando tudo, avaliando tudo, para ter certeza de que está acontecendo aquilo que foi planejado e não algo diferente, até que é para que eu possa explicar para a cliente ou até para que eu possa mudar a minha conduta. Então, repara que, cara, tudo é muito bem falado e explicado. Eu não vendo milagre, eu falo o que a gente vai fazer, o que a gente espera que aconteça, mas a gente avalia para ter certeza que está acontecendo, beleza? Então, esse é um ponto importante, né? Cara, você gerenciar as expectativas, entender e monitorar constantemente com todas as ferramentas disponíveis, né? Obviamente, já que eu não tenho um DEXA, eu faço tudo que eu posso aqui no estúdio, né? Então, esse é aquilo que eu faço com as nossas alunas, com os nossos alunos que chegam aqui com esses objetivos, sem deixar de lado completamente o que existe de ciência, mas entendendo que eu preciso gerenciar minimamente as expectativas e tentar fazer algo, né? Além de simplesmente falar, não tem como, é isso, e deixa pra lá. Então, quando eu monto um programa de treino para alguém que quer reduzir gordura localizada, eu sigo alguns princípios claros que eu aprendi através de estudos, mas através daquilo que eu vou aplicando na prática. Ponto número 1, déficit energético, é inegociável, sem isso não existe emagrecimento de forma nenhuma. Primeiro passo é sempre conversar sobre alimentação, garantir que a cliente está gastando mais do que consome, se possível ter uma orientação nutricional adequada, treino de força para a região que a pessoa quer perder, mas com volume e intensidade adequados, não 500 repetições de tríceps, 500 abdominais e tal, bam, né? Treinar o abdômen, por exemplo, é a mesma coisa que eu faço para treinar qualquer outra região, inclusive eu vou gravar especificamente sobre isso, vai ser o nosso próximo vídeo, né? Como melhorar e definir o abdômen baseado em ciência. Depois da gente ter explicado isso aqui tudo, eu vou focar em abdômen, vai ser nosso próximo vídeo, fica ligado. Então, é importante treinar a região sim, seja ela qual for, com progressão, carga, chegar próximo da falha, volume adequado. Isso aumenta o fluxo sanguíneo para a região, melhora a capilaridade e pode, talvez, facilitar a mobilização de gordura naquela área, mas, de novo, tudo isso só se a pessoa tiver em déficit energético. Eu deixo claro que eu não tenho como afirmar que isso efetivamente é algo concreto, beleza? Tento, dentro dos nossos programas, eu vou mostrar programas aqui para vocês, colocar pequenas amostras de treino aeróbico e peço também para ela fazer atividades aeróbicas além do nosso treino. Acho isso importante, por mais que se você está em déficit energético, você não precisa fazer atividade aeróbica para reduzir a gordura. A gente sabe que no longo prazo é muito difícil manter dieta restritiva por muito tempo, então eu gosto de ir treinando aeróbico, mesmo sabendo que no curto prazo não vai trazer benefício, mas já vai melhorar a capacidade aeróbica dela e vai possivelmente ajudar na oxidação ali. Então os estudos mostram que algum efeito positivo sempre tem a combinação de força e aeróbico. A lógica é simples. Se você acaba com os estoques de glicogênio local, né, através do treino de força, quando você fizer uma atividade aeróbica, isso poderia ajudar a usar a gordura como fonte de energia, mas, de novo, eu acho isso bastante questionável hoje, mas é o que, né, assim, a hipótese que alguns estudos levantam. Não garanto que funciona, mas faz sentido mecanicista e alguns estudos sugerem que pode ajudar. Então, monitoramento constante, ajustes frequentes, eu não aplico um protocolo e esqueço. A cada 2 semanas, 4 semanas, normalmente 3 a 4 semanas, eu reavalio perimetria, dobra peso e principalmente como a cliente está se sentindo, se está funcionando, se não está, se está gerando o resultado que a gente quer, da camisa ficar mais larga, da calça ficar mais larga e assim por diante. Então, o que eu faço, né, com esses alunos é basicamente isso. Tem uma situação que eu preciso reforçar, porque eu vejo muitos profissionais errando nisso e pagando caro depois. Né? Imagina uma mulher chega até você dizendo que quer reduzir gordura do interno da coxa, você é animado com o que a gente acabou de falar, começa a prescrever um monte de exercício de adutores e tal, só que essa cliente não está fazendo dieta direito, ela não está em déficit energético real. O que vai acontecer? Vai haver um aumento da região, né, que a gente está treinando, dos adutores, por exemplo. A gordura não vai sair, a coxa vai ficar mais grossa. E quando ela for colocar a calça jeans, perceber que está mais apertada, ela vai ficar muito frustrada e vai achar que o treino dela não funciona. E pior ainda, pode acabar culpando o profissional. Então, eu sempre tenho esse cuidado, beleza? Por isso que eu insisto. Só vale a pena intensificar o trabalho de uma região específica se o cliente está efetivamente emagrecendo, está em déficit energético. Se há sinais claros de déficit energético, aí sim faz sentido, né, dar uma intensificada naquela área para tentar melhorar, caso contrário, é um tiro no pé. Então, tem algumas regiões que esse cuidado pode ser até um pouco menor, né, vale a pena lembrar isso. Por exemplo, se a cliente quer
reduzir a bananinha do glúteo, treinar glúteo com alta intensidade, dificilmente vai ser um problema. Se esse músculo crescer, talvez ela fique até feliz, ela não vai ficar triste. Então, existem algumas questões aí que são positivas, no tríceps talvez não, nos adutores talvez não. Né? Então, se por acaso a gordura diminuir por causa de um déficit energético, melhor ainda. Mas tem áreas como braços, coxas e tal, que o cuidado precisa ser um pouquinho maior, beleza? Então, no fim das contas, o que faz a diferença na minha prática, na minha concepção, não é só a resposta científica definitiva sobre se é possível reduzir a gordura localizada através de exercícios. É sobre conversar com o cliente, é sobre ser transparente, é sobre ser empático, é sobre ser honesto. E quando ela me diz, cara, quero perder gordura aqui, eu não respondo com isso não existe, não tem como, vamos fazer, não. Eu também não prometo milagre, eu digo, cara, olha, existe uma brecha na literatura que ainda não é conclusiva, né? Existem alguns estudos que mostram que treinar a região pode trazer algum benefício adicional, existem outros que confrontam essa posição, e o que a gente vai fazer é isso daqui. Então eu deixo muito claro como a gente vai fazer, a gente vai treinar a região, dando bastante ênfase, mas eu preciso que você esteja em déficit energético, etc e tal, e assim a coisa vai se ajustando com o monitoramento. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar como a gente espera, eu ajusto, mudo, mexo. Então assim a gente consegue encontrar um meio termo para que eu possa entregar algo diferente para cliente, mas está sempre ajustando para se houver alguma mudança. Essa conversa faz 3 coisas importantes. Primeiro, ela gerencia as expectativas de forma muito realista. Segundo, ela mostra que eu me importo com o que ela quer. E terceiro, ela coloca a responsabilidade nos lugares certos. Eu faço a minha parte no treino, ela precisa fazer a parte dela na alimentação, beleza? Então, eu podia simplesmente chegar na cliente e dizer não existe redução de gordura localizada, esquece isso, seria mais fácil, mais rápido, e talvez até eu estaria amparado por uma boa parte dos estudos, da literatura e da maior parte dos profissionais que questionam isso. Mas eu escolho não fazer isso por alguns motivos. Primeiro, porque a ciência não é categórica quanto alguns profissionais querem fazer parecer. Existem dados mostrando os dois lados, ignorar a metade da literatura porque não se encaixa na narrativa, eu não acho que é algo correto. Segundo, porque lidar com pessoas reais existe considerar os anseios delas, as expectativas delas. Não adianta só jogar um monte de estudo na cara dela. A mulher que chega até mim querendo reduzir gordura da bananinha do glúteo, do tríceps, do abdômen, não quer uma aula de fisiologia, ela quer se sentir ouvida, ela quer se sentir amparada, compreendida, e ela quer ajuda com um plano de ação que faça sentido. Em terceiro lugar, porque eu já vi na prática que dar atenção às áreas que a cliente quer melhorar dentro de um contexto de treino completo e com déficit energético não faz nenhum mal, pelo contrário, ela fica muito feliz, né? Enfim, a gente tem aí um bom tempo para trabalhar com uma certa clareza do que a gente está fazendo. Então, isso aumenta muito a adesão, melhora a satisfação do aluno, no mínimo garante que aquela região vai ser adequada, trabalhada adequadamente, né? Enquanto o emagrecimento geral acontece. Tem uma situação que eu uso sempre, né, que explica muito minha abordagem, que é conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu conheço os estudos, eu sei o que a literatura diz sobre redução de gordura localizada, eu domino as técnicas de treino, periodização, prescrição, mas quando eu estou na frente de uma aluna que me olha nos olhos e diz eu quero melhorar isso aqui, eu não posso simplesmente ignorar o que ela está sentindo em nome de um dogma que sequer é conclusivo. Então, existe ou não existe gordura localizada? Rafa, depois dessa aula toda, será que existe através de exercícios? A resposta honesta é, a ciência ainda é inconclusiva, né? A gente não tem uma conclusão exata. Existem evidências dos dois lados, mas o que eu sei com absoluta certeza é que não existe redução de gordura localizada ou não existe nada de gordura sem déficit energético. Isso é inegociável. Então, treinar a região que você quer melhorar dentro de um contexto completo de treino com déficit energético não faz mal. Talvez possa até ajudar, quem sabe. Vai resolver sozinho? Definitivamente não. Mas mal não faz e ainda pode aumentar a adesão. O maior risco é treinar demais a região sem déficit energético. Aí você corre o risco de aumentar o músculo, manter a gordura, deixar o cliente frustrado. Mas monitorando constantemente a gente vai fazendo esses ajustes. Então, esse é o nosso segredo, é isso que a gente faz com todas as ferramentas que a gente tem, né? Sendo muito honesto com a minha cliente, sem prometer milagres, mas sem ignorar o que ela quer. Porque no final das contas, treino baseado em evidência não é sobre decorar estudos, é sobre usar a melhor evidência científica disponível na atualidade para ajudar pessoas reais a alcançarem seus objetivos de forma inteligente,
sustentável e honesta. E isso, para mim, é o que separa um profissional mediano de um profissional de excelência. Cara, se esse vídeo fez sentido pra você, se você gostou dele, cara, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, inclusive compartilha aqui as suas experiências, né? O que você achou do vídeo, o que você ficou com dúvida, o que você gostaria de saber, compartilha com um amigo que ainda acha que sabe tudo sobre treino, com um amigo que sabe tudo sobre treino, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu já dei um spoiler, a gente vai continuar com esse tema, agora focando na região abdominal. Bom, é isso.